Você precisa aprender a olhar para a sua história e olhar para os seus milagres. Muitas vezes nos comparamos com as histórias de outras pessoas, milagres que outras pessoas viveram, e isso limita muitas vezes a nossa visão sobre o agir de Deus. E se hoje você quer aprender a ter uma visão diferente sobre aquilo que Ele está fazendo na sua vida, fique nessa dopamina porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Olá, minhas conquistadoras, bom dia para você que está aqui comigo. Seja muito bem-vinda à nossa dopamina diária. Mais uma semana se iniciando e para a glória de Deus, estou de volta gravando aqui as nossas dopaminas. Quero agradecer cada uma de vocês que orou por mim. Obrigada, eu agradeço de coração. Foi muito importante a sua oração. Ainda não estou 100% com a voz, mas já estou muito melhor. Já consigo dar aulas, fazer minhas mentorias e também gravar aqui os conteúdos para o canal. Inclusive, hoje à noite, às 20 horas, vamos ter também o Destemidas Podcast, naquele formato que vocês gostaram. Eu amei aquele formato de conversa e hoje nós vamos fazer novamente. Então, te espero mais tarde. Inclusive, se você ainda não é inscrita, já se inscreva no canal, habilita o sino de notificação para ficar junto comigo em toda a nossa programação. Porque de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã, estamos sempre juntas aqui, aprendendo a palavra do Senhor, recebendo uma dose de inspiração, de ânimo, de dopamina mesmo para o nosso dia. Nada melhor do que ser a palavra de Deus, né? Então, quero te agradecer, você que está sempre aqui comigo, já coloca nos comentários, você que já chegou, tá com a sua Bíblia na mão? Já pegou o caderno e a caneta? Vocês sabem que aqui a gente tem um lema. O OPA, ouvir, pensar e agir. Eu não quero que você seja só uma telespectadora ou só aquela que fica ali escutando. Eu quero que você ouça a palavra, que você pense na palavra e que isso se torne uma ação na sua vida. Inclusive, olha, todas as dopaminas são reflexos dos meus devocionais. Aqui, ó, meu caderno, onde eu tenho um tempo com o Senhor fala comigo, eu vou lá, escrevo tudo o que Deus está falando ao meu coração e depois eu venho aqui transbordar na vida de vocês. E hoje não será diferente, eu tenho certeza que a palavra que Deus colocou no meu coração vai tocar o seu coração aí também. Então já prepare o seu coração, crie expectativa para aquilo que Deus vai falar comigo e com você. Mas antes, é claro, deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje, você tem se comparado com a história de alguém? Ou até mesmo olhado e ouvido, né, alguns testemunhos que edificam a nossa vida, que têm edificado a sua vida, e você tem criado aquela mesma expectativa do que aconteceu com aquela pessoa possa acontecer com você? Será que hoje você está vivendo esse momento? E talvez por viver essa expectativa, isso tem gerado uma certa frustração, quando você não vê as coisas acontecerem conforme você espera, quando as coisas parecem que não estão do jeito que você ouviu alguém falar ou que você viu acontecer com alguém, será que hoje você está vivendo isso? Olha, eu posso te afirmar que a palavra de hoje, essa nossa dopamina, vai trazer resposta para o seu coração. Mas para isso você precisa estar muito atenta. Então, se você já entendeu que essa palavra falou com você, eu posso te pedir o favor de você já compartilhar com alguém? Por que compartilhar? Porque talvez hoje você acha que é a única que está carregando esse sentimento ou passando por isso. Mas tem pessoas que estão próximas a você que sentem o mesmo. Então faça esse movimento de compartilhar. Você pode gravar um trecho desse vídeo na tela, você pode tirar uma foto, postar nas suas redes, me marcar, ou você pode também copiar o link e mandar para todo mundo. Não se preocupe, porque quem faz a obra é o Senhor. Você só precisa ser um agente que compartilha, agente de transformação. Porque é Deus que vai falar com as pessoas certas vão chegar para este vídeo e só de você ter essa interação, a gente vai alcançar essas pessoas, né? Então curte esse vídeo, comenta aqui também e já prepare o seu coração. Combinado? Vamos fazer isso juntas? E claro que a gente vai fazer o nosso momento de oração
para já abrir o nosso coração para esse tempo onde a palavra de Deus vai entrar no nosso solo. E quando a gente ora para que Deus abra o nosso coração. Por quê? A gente, às vezes, está envolvido nas tarefas, nos afazeres, e eu quero até te convidar, neste momento, a parar um pouco o que você está fazendo. É menos de 30 minutos, né, do seu dia, mas são os melhores minutos que você vai poder investir na sua vida. Então, separe esse tempo para ouvir mesmo a palavra, anotar, viver esse momento comigo. Porque quando a gente tira esse tempo de dedicação, a palavra ela se torna uma semente que começa a germinar. E esse germinar gera frutos, e esses frutos são transbordantes. E é o que gera a nossa transformação. Então, neste momento, eu quero orar pela sua vida, para que nada venha te distrair e que a palavra lançada aqui não seja roubada pelas pressões da vida ou até pelas distrações que tentam te atrapalhar. Vamos orar? Senhor, eu te louvo, te agradeço por este momento, por mais um momento que nós estamos aqui, Senhor, com o coração aberto, disposto a ouvir a tua voz. Senhor, aqui eu sou apenas uma transmissora da sua mensagem. Eu sou um canal apenas da fonte que vem do Senhor. Então, Pai, que através da minha vida, essa conquistadora ou esse conquistador que me escuta possa ser tocado por ti. Que a palavra venha trazer resposta ao coração, trazer ânimo, trazer direção e trazer clareza para aquilo que o Senhor quer comunicar a cada pessoa. Senhor, eu peço que nada venha distrair ou atrapalhar o que o Senhor deseja falar comigo e com essa pessoa que está comigo. Que essa palavra venha ser dos céus para as nossas vidas e desta forma ela possa gerar frutos transbordantes na nossa vida. Assim eu oro e coloco diante de ti, em nome de Jesus. Amém. Bom, conquistadoras, antes de mais nada, preciso beber minha água. Hidratar bem a voz, porque com esse tempo muito seco, frio, a gente acaba achando, né, que não dá nada, mas é justamente onde atacam aí as alergias. E eu tô cuidando para não ficar limitada e não poder mais vir aqui falar com vocês. Então, em alguns momentos, talvez eu pare, beba uma água, mas a mensagem vai continuar sendo ministrada, ok? E você vai orando aí por mim, que a sua oração também vai me ajudando aqui, entendeu? Para que eu possa cada vez mais ficar 100% e a gente continuar com o nosso projeto aqui a todo vapor. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia aí em 1 Coríntios, no capítulo 12, tá bom? Nós vamos ler o nosso texto base de hoje, que vai trazer toda a direção do que Deus colocou no meu coração. E nós vamos ver o verso 6, que diz assim: há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem atua tudo e em todos. Preste atenção no que essa palavra diz, que há diferentes formas de atuação, diferentes formas das coisas acontecerem, de Deus se manifestar, mas é o mesmo Deus. É o mesmo Deus que opera em todas essas diferentes formas, que atua e que efetua tudo. Ou seja, aquilo que ele faz na sua vida, aquilo que ele faz na minha vida, mas que é muitas vezes diferente, mas é o mesmo Deus. E ele faz isso em todos e em tudo, né? É interessante que esse texto aqui de Coríntios está falando exatamente sobre os dons do Espírito. Se você depois quiser ler o capítulo 12, é um capítulo muito bom, onde Paulo está trazendo aqui a clareza sobre os dons do Espírito, as maneiras diferentes de Deus se manifestar. E ele até mais à frente vai falar sobre os dons, né, como o dom de palavra, o dom de profecia e assim vai, né? Mas o que eu acho interessante, que Deus colocou no meu coração para trazer aqui para vocês, não é necessariamente tocar agora no ponto dos dons do Espírito, mas sim na forma como Deus tem a sua multiforme graça de operar em tudo e em todos. Então Deus, ele muda muitas vezes a maneira como ele atua, mas a maneira que ele atua, mesmo que seja diferente, vai trazer a mesma revelação e vai operar um milagre a quem precisa. Isso pode ser tanto em relação a coisas que esperamos que Deus faça, ou até mesmo aquilo que ele espera de nós para que façamos. Mas independente do que seja o contexto, nós precisamos entender que Deus, ele não é um Deus que é engessado ou guardado numa caixa que só faz as coisas do mesmo jeito. A palavra diz que ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele não muda.
Mas o fato de Deus não mudar a sua essência não significa que ele não vai mudar a maneira dele trabalhar e agir nas nossas vidas. E aí é onde entra muitas circunstâncias que nós enxergamos e nós comparamos, né, com outras pessoas, e aí a gente começa a questionar a Deus. Senhor, como que pode aquela pessoa, né, que viveu o mesmo que eu, por que com ela está sendo assim e comigo foi desta forma? E a gente continua sempre assim, né, com esse questionamento de se comparar, de olhar para a vida do outro, olhar para a sua vida, às vezes até indagar a Deus o porquê que um é de um jeito e o outro é de outro, e a gente fica naquele sentimento, muitas vezes, até alimentando um vitimismo, até alimentando muitas vezes um senso de esquecimento ou até de exclusão e muitas vezes até de favoritismo e não favoritismo, né? Você já teve aquela sensação que parece que Deus prefere mais uns do que outros? Quem nunca teve isso? Eu já tive muito. Eu já olhei para muitas pessoas e falava, esse daí é o queridinho de Deus. Essa daí é nítido que Deus ama muito essa pessoa. Mas muitas vezes eu não via esse mesmo amor de Deus na minha vida, não porque ele não me amava, mas porque muitas vezes eu estava me comparando a minha história, comparando os meus milagres com aquela pessoa. Eu passei por algo muito forte quando eu fui entender sobre isso, no período quando eu estava me organizando para casar. Né? Eu me casei bem em 2020, período da pandemia, e aquele processo, né, da pandemia me deixava muito triste. Porque eu perguntava para Deus, Senhor, tantas amigas minhas, né, tiveram o casamento do jeito que elas queriam, elas, sabe, fizeram e o Senhor abençoou, o Senhor preparou tudo, deu tudo certo, não sofreram como eu estou sofrendo, mas olha para mim, olha como eu estou no momento de preparar a melhor fase da minha vida e eu estou vivendo um pesadelo, porque eu não sei nem se eu vou conseguir me casar, tá dando tudo errado, quando a minha lua de mel também não deu certo por conta, né, de vários problemas que aconteceram. Eu fiquei muito frustrada, eu questionava a Deus, Senhor, por que que o Senhor permite que outras pessoas consigam e eu não? Por que, Deus? E eu ficava naquilo, me sentindo às vezes até esquecida, ignorada, até rejeitada por Deus por conta disso. Até que Deus foi me mostrando que Ele tem uma forma diferente de operar em cada um. E o fato dele não ter permitido algumas coisas na minha vida não significa que ele não me ama, mas significa que ele quer me dar uma história diferente. Ele quer me dar um experimento diferente de milagre, uma experiência diferente com ele. E cada pessoa, ele opera de uma forma. E aí, quando eu comecei a entender que o que Deus fazia na minha vida poderia até ser parecido com o que outras pessoas viveram, mas que mesmo assim era único para mim, eu comecei a olhar mais para a minha história e para os meus milagres. E eu quero te incentivar a partir de hoje a fazer o mesmo. Olhar para a sua história, olhar para os milagres que Deus vai fazer na sua vida. Você pode se inspirar em outras histórias, ouvir testemunhos, isso edifica, isso é bênção. Mas você não pode usar isso como uma régua para medir e falar, tem que ser assim, Deus. Tem que ser igual a fulana, tem que ser a mesma coisa que aconteceu com a Beltrana, porque se não for, então não é o que o Senhor está fazendo na minha vida. Então você consegue compreender o quanto nós podemos limitar Deus? E é interessante que essa passagem aqui traz essa visão para mim e para você. E aqui é Paulo escrevendo essa passagem, trazendo essa estratégia de entendimento para a igreja de Corinto, para que eles pudessem compreender que eles não deveriam se comparar, nem dons, nem talentos, nem histórias, nem milagres, porque cada um carrega uma história, cada um vai carregar uma experiência com Deus. Mas eu quero trazer um contexto que você vai compreender de uma forma muito clara como Deus pode operar em situações parecidas, em contextos muito parecidos, mas de maneira diferente para propósitos diferentes. É como eu sempre costumo falar e eu reforço aqui para vocês. Costumem e procurem sempre perguntar para Deus não o porquê, mas o para quê. Porque muitas vezes, quando a gente pergunta a Deus por quê, queremos respostas da justificativa do que aconteceu para que aquilo não viesse a acontecer da forma como a gente esperava. Mas quando a gente pergunta para quê, a gente põe a expectativa que existe um propósito para que a situação esteja acontecendo, por mais que não seja conforme a nossa expectativa. E eu quero trazer a vocês uma comparação de duas histórias muito parecidas, contextos muito parecidos, porém
a maneira como Deus se manifestou foi totalmente diferente. Esses dias atrás eu compartilhei algumas dopaminas contando para vocês o exemplo de Paulo e Silas na prisão. Você se lembra? Essa história você encontra lá em Atos capítulo 16. Eu não vou ler com vocês, mas vocês podem depois entender melhor essa história. A partir ali do verso 25, se eu não me engano, isso aí, 25 ao 28. Acabei de ver aqui na minha anotação. Atos, capítulo 16, do verso 25 ao 28, você vai ver ali a passagem onde Paulo e Silas estavam na prisão. Eles foram levados àquela prisão para realmente serem torturados, porque eles estavam sendo perseguidos por pregarem o evangelho, né? Por estarem propagando a mensagem de Cristo. E é interessante que se a gente olha um pouquinho antes, né, alguns capítulos antes, ali no capítulo 12 de Atos, do verso 6 ao 7, nós vamos ver um outro momento de prisão. Mas desta vez não era Paulo, era Pedro. Pedro, ele é preso. E ele também é preso para ser torturado, porque ele também estava propagando a mensagem de Cristo. E Pedro, quando ele é preso, ele acaba sendo preso sozinho, diferente de Paulo que estava com Silas, mas eles são presos pelo mesmo propósito, porque eles estavam vivendo o evangelho, eles estavam pregando a palavra, eles estavam propagando o reino de Cristo, e isso fez com que eles fossem perseguidos. Tanto Pedro quanto Paulo pararam na prisão. Momentos diferentes, contextos diferentes, mas um cenário muito parecido, né? O propósito era o mesmo. Mas se você olhar a história de ambos na prisão, você vai ver que acontece algo completamente diferente. Em ambos os casos, Deus ele se manifesta para os dois. Ambos os casos, nós vemos algo milagroso da parte de Deus acontecer. Quando a gente olha para Pedro, lá em Atos 12, nós vamos ver que Pedro, ele é acordado por um anjo. E um anjo tira ele da prisão sem que ninguém veja ele sair da prisão. Ele literalmente é tirado da prisão na companhia de um anjo. Pedro, ele até acha que ele está tendo ali uma visão, mas na verdade ele estava sendo liberto da prisão por um anjo, enquanto a igreja estava orando fervorosamente por ele. Então, ele acaba sendo liberto da prisão e quando ele se dá conta, ele está fora da prisão e vai encontrar os cristãos que estavam orando por ele. Essa é a situação de Pedro e é assim como Pedro foi liberto da prisão. Quando a gente olha para Paulo e Silas, eles lá no capítulo 16, eles estão presos depois de serem açoitados, sofrendo ali a dor, né, dos açoites, mas eles começam a louvar a Deus. E ao louvar a Deus na meia-noite, o que acontece? As prisões simplesmente se caem, né? Por exemplo, vem um terremoto muito grande, a Bíblia conta, e esse terremoto abala as estruturas da prisão, as algemas caem e tudo ali é aberto e parece que assim, extraordinário, milagre aconteceu, um mover sobrenatural aconteceu. Porém, no contexto de Paulo e Silas, as prisões foram abertas por um terremoto, mas Paulo e Silas não saem da prisão desta forma. Não é pelo terremoto, não é porque as cadeias caíram, não é porque as algemas não estavam mais neles que eles fugiram. Não foi assim. Diferente de Pedro, que foi tirado da prisão por um anjo, no caso de Paulo e Silas, Deus não os tirou da prisão daquela forma. Poderíamos considerar que a situação é muito parecida, né? O agir e o manifestar de Deus foi real. E da mesma forma que Pedro foi liberto da prisão por um anjo, você poderia imaginar comigo que Paulo também poderia pensar, olha, se Pedro foi liberto da prisão por um anjo, será que eu também não estou nessa situação para que Deus me liberte da prisão e eu saia daqui e que ninguém me veja sair porque ficou um terremoto, estava tudo escuro, então ele poderia fugir, ele e Silas, não é verdade? Mas Paulo, ele não ficava comparando a história dele com as de outras pessoas. Paulo queria viver a história que Deus tinha para ele. E Paulo e Silas não saem da prisão, eles permanecem lá. Se eles fossem aqueles que se comparam com outros, talvez eles pudessem ver aquilo como uma oportunidade para que eles saíssem da prisão, assim como Pedro saiu. Consegue compreender? Será que hoje você tem visto coisas acontecer na sua vida que você já está deduzindo que é isso que Deus quer que você faça porque foi o que aconteceu com outra pessoa? Às vezes a gente não percebe,
mas Deus permite que coisas parecidas aconteçam com a nossa vida, que se compara até a outras pessoas, mas para ver como está o nosso coração. Se o nosso coração está na expectativa de adivinhar o que ele vai fazer ou na expectativa de confiar no que ele já está fazendo. Você está tentando adivinhar a maneira como Deus vai fazer o milagre na sua vida? Ou você está se permitindo viver o milagre conforme a vontade de Deus? Pode até ser que a sua história esteja muito parecida com a de outras pessoas, mas a maneira como Deus vai trabalhar na sua vida pode ser completamente diferente da forma como Ele trabalhou na vida da outra pessoa. Então Deus está trazendo você hoje para essa dopamina, para você parar de ficar esperando com que as coisas aconteçam conforme a sua expectativa ou conforme as expectativas que você criou com histórias que você ouviu. Você precisa ter essas histórias para você saber que é o mesmo Deus que opera. Você precisa ouvir testemunhos para saber que é o mesmo Deus que fez na vida daquela pessoa vai fazer na sua vida, mas não para comparar a sua história. E olha só, quando Paulo entende o propósito que Deus tinha para ele aceita o propósito de estar ali naquela prisão. E quando a gente entende o final das histórias, percebemos que a maneira como Deus libertou Pedro da prisão era para edificar a igreja que estava orando fervorosamente. E o propósito era a edificação dos irmãos. A maneira como Deus tirou Paulo e Silas da prisão foi para a transformação de uma vida e salvação de um homem e de toda a sua casa. Então, era necessário que Paulo e Silas estivessem naquela prisão, mesmo depois do terremoto, para que um homem pudesse ser salvo. Então é isso que Deus faz. Ele tem propósitos diferentes. Por mais que seja parecido, o que Deus faz na sua vida, o que Deus faz na vida da outra pessoa, vão ter finalidades diferentes. E é por isso que nós não podemos nos comparar. Então que hoje essa dopamina possa te fazer enxergar o propósito que Ele tem na sua história e não que você fique esperando que Ele faça conforme a sua expectativa. Aprenda a ficar na dispensação da vontade de Deus. Porque Deus sim, Ele pode fazer os mesmos milagres como Ele fez com o exemplo de Moisés, quando abre o Mar Vermelho, e a gente vê logo à frente, quando Josué assume a liderança do povo, ele também consegue abrir ali o Rio Jordão como se fosse ali o Mar Vermelho. Mas o lugar era diferente, o contexto era diferente, mas o milagre que Deus fez foi o mesmo. E Deus pode fazer isso, Ele pode operar os milagres de maneira parecida. Mas nós não podemos engessar Deus, porque Deus tem formas diferentes de agir. Então não compare aquilo que Deus tem sobre você com o que Deus tem sobre a outra pessoa. Você pode se inspirar, mas não se comparar. Pensando nisso, eu quero passar para vocês algumas estratégias de lição prática para hoje. Eu quero te levar a refletir neste momento. Qual é a história que você tem se comparado? Com quem você tem se comparado, conquistadora? É hora de você colocar isso em oração a Deus. E eu quero te instruir hoje, através desse exemplo, dessa história, dessa palavra que nós vivemos aqui, para que você aprenda a se inspirar, mas a não se comparar. Se você olha para alguém hoje e admira o que Deus fez na vida daquela pessoa, ore por aquela pessoa, agradeça por ter aquela história e peça para que Deus permita que você experimente o mesmo agir que ela experimentou, mas vivendo o seu testemunho. Peça para que Deus tire de você toda a comparação, porque quando há comparação, a gente limita a nossa visão e a gente não consegue ver o agir de Deus. Então hoje Deus te chamou aqui para você sair dessa dopamina se posicionando com autenticidade na história que Ele quer escrever na sua vida. Então, se você identificou ao longo dessa dopamina que você tem se comparado, que você tem esperado que o outro viveu para viver também, é hora de você começar a pedir para que Deus mude a sua expectativa e coloque ela de forma correta no seu coração. Se inspirar, você pode, mas se comparar, não. Aprenda a viver a sua história e o seu milagre. E você entendendo tudo isso, eu quero te inspirar hoje a se preparar para o dia. Você pode se inspirar no meu look, inclusive, vai lá, põe uma roupa que te representa, mas coloque com a sua autenticidade. Estar pronta para o dia é uma forma também de expressar quem você é. E você pode sim ter muitas inspirações, mas você tem que saber que independente das inspirações, você tem que carregar a sua essência.
E é isso que eu ensino para todas as minhas conquistadoras. Então vai lá, se prepare para o dia, seja autêntica, vista o seu melhor e pode se inspirar com aquilo que eu tenho sempre colocado aqui para vocês. Mas saiba que você é única e o que Deus tem para você é único também. Então vamos lá? Quem está pronta para o dia, coloca aqui nos comentários e não se esqueça de compartilhar, interagir. E se você ainda não faz parte da Escola da Sabedoria, entre para receber o resumo dessa dopamina com algumas estratégias para você aplicar no seu dia. Muito obrigada, agradeço você que esteve aqui comigo. Vou finalizar aqui com a minha água, porque eu já estou com a garganta seca e que Deus te abençoe.